Olá, olá, olá! Câncer, tudo bem com vocês? Eita, que os anjos estão tudo querendo conversar com vocês, hein? Porque já pulou um monte de carta aqui. Como vocês estão? Bem-vindos ao canal da Dan Alquimista Tarô. Eu sou a Dan Moraes, alquimista aqui do canal. As cartas estão todas pulando aqui, então vamos conversar primeiro. Sejam bem-vindos, cancerianos e cancerianas, ou se você não é canceriano de sol, mas você tem um aglomerado de planetas na casa 4, ou no signo de câncer, ou um sol de casa 4, eventualmente, né, ou ascendente em câncer, sejam sempre bem-vindos. Vamos aqui para nossa tiragem do mês de setembro, tá? O que o tarô, o que os anjos têm para dizer para o primeiro signo do elemento água do zodíaco. A gente tá aí passando por uma lua cheia em peixes, né? Isso deve estar mexendo bastante com vocês, mesmo que vocês não tenham muitos posicionamentos em peixes. Essa lua cheia tá fazendo um trígono com o sol de vocês, né? Ou com aspectos importantes do seu mapa. Natureza. Aqui o recado dos anjos para vocês. Tem vários animaizinhos aqui em torno dela, da anjinha. Você gosta de planta? Você tem animalzinho de estimação? Observa bem nesse mês de setembro, né? É o mês do começo da primavera também. Então, observa todas as manifestações da natureza que estão próximas a você. Como eu disse, né? Os animaizinhos de estimação, ou se você gosta de planta, se dedique um pouquinho mais a esse cultivo, a essa lida, né, com a terra, para quem gosta, ou mesmo que você tenha só uma espada de São Jorge aí no canto da sua casa. Eu confesso que eu não sou muito boa de plantas, não. Eu tenho só folhagem. Eu não consigo fazer as flores florescerem, então eu acabei trazendo só para ter mais folhagem na minha vida, mas já faz uma diferença, sabe? Quando eu pego para molhar as plantas e tudo mais. Então vamos lá. Como que o tarô direciona aqui para vocês estarem mais em contato com a natureza? Ó, pulou aqui 3 de copas, 8 de ouro, essa carta, o 3 de copas, ele traz uma ideia de celebração, de encontro, né? Então, assim, sabe quando as famílias se reúnem e alugam uma chácara para passar um final de semana ou algum feriado? Pode ser um momento propício para isso. E tá 5 de ouro. E falando dessa coisa de família, né, desse exemplo que eu dei, tá me vindo uma ideia de ser um momento para vocês resgatarem algumas situações familiares que possam estar não muito... Ó, pularam mais 2 aqui, o 5 de copas, o cavaleiro de paus. Sabe, tipo, mágoazinhas, né? Porque, ó, a gente tem 2 5 aqui na mesa, né? O 5 de ouro, ele fala de processos de algumas pessoas não estariam usufruindo de outras coisas, sabe? Então, e aqui fala de mágoas mal resolvidas, dificuldade de você lidar com alguma situação, sabe? Tipo, algo que você não conseguiu perdoar ainda, ó, rainha de espadas e o as de espadas aqui. No fundo do baralho a gente tem o cavaleiro de copas, ó, 2 cavaleiros, né? Vamos dar uma chance para resolver isso, Câncer? Vamos sair um pouco só do lugar de magoado e de se colocar um pouco mais no lugar de agregador, de acolhimento. Às vezes não é nenhuma situação que você tenha que perdoar. A ideia que me passa aqui é que você ficou chateado com uma situação. Você ficou chateado, né? Claro, tá envolvendo algumas pessoas, tá? Mas assim, fique atento, tá? Porque nós temos 3 figuras da corte aqui, né?
cuidado para não ficar só na parte racional da situação, né? Ah, ele fez isso errado, eu não vou permitir que ele se explique, eu não vou permitir que ele entender o lado da outra pessoa também, sabe? Porque é igual, esses dias eu ouvi um relato de uma pessoa que estava chateada com a outra que tinha derrubado Cândida no tapetinho e tinha estragado um tapetinho. Sabe uma coisa bem, assim, superficial, né? Mas assim, não tô julgando aqui porque cada coisa tem uma importância sentimental, né? Cada um, às vezes, tem uns apegos, cada um de nós tem uns apegos, às vezes tem um valor sentimental às coisas. Mas assim, na conversa, né, eu falei assim, você acha que essa pessoa fez de propósito? Não, ela não fez de propósito, gente, aconteceu. Então, às vezes, as situações que a gente fica magoado, elas não poderiam ter sido evitadas pelas outras pessoas, sabe? Ela fez porque ela entendeu naquele momento que era o melhor a se fazer, ela nem sabia que ia magoar outras pessoas. Então, não fica muito nesse lugar só do julgamento, sabe? Olha essa figura da Rainha de Espadas aqui, né? Ela tá muito em cima de um trono e assim, isso tá certo, isso tá errado, vai por aqui, vai por ali. E as coisas não são bem assim que funcionam, sabe? Os dois cavaleiros, eles me dão a ideia de que vai ter pessoas dispostas a fazer essa reunião, né? A fazer essa reconciliação, né, a fazer esse reencontro, sabe, para aquecer mesmo, né, e proporcionar esses encontros, né? A gente não tem arcano maior na mesa, pelo menos não por enquanto. O 8 de ouro, ele pede uma certa dedicação a isso, sabe, passar por cima, né, passar por cima dos nossos julgamentos. Muitas vezes as nossas mágoas, né, essas coisinhas que a gente não consegue resolver, elas vêm porque a gente tem uma ideia distorcida da situação, ou a gente está muito apegado a um ponto de vista, né? Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente passa às vezes um tempo sem falar com alguém por uma situação X, né, que aconteceu, a gente ficou chateado, a gente não entendeu, a gente julgou mal muitas vezes, e aí quando a gente tem a oportunidade de conversar com essa pessoa ela traz pra gente fatos que a gente não conhecia, informações que a gente não tinha tido acesso, e isso faz com que a gente tenha uma outra visão sobre a coisa, sabe? Uma oportunidade de enxergar mesmo por um outro prisma, sabe? Ó, concessão. Os amantes, é hora de resolver isso, sabe? É hora de colocar de lado um pouco as nossas próprias, né? Permitir virar um pouco e a amistosidade, olha que bonito. Essa carta é o 2 de copas, se não me engano. E na sequência dos amantes, tá na hora de reconciliar, tá na hora de reencontrar, né? O recado dos anjos aqui do início, essa coisa da natureza, a natureza ela tem muito a ver com simplificação, né? Com a gente ser capaz de nós não traímos a nossa própria natureza, né? Tem gente que tem um perfil um pouco mais agressivo, um pouco mais impulsivo, né? Tem gente que fala com mais amorosidade, com mais cuidado, tem gente que já fala o português claro logo, né? Então, às vezes a gente precisa respeitar a natureza das pessoas também, sabe? Né? De forma a não ficar esperando que uma laranjeira dê maçã, né? Eu sempre dou esses exemplos das flores aqui, porque a natureza ela é tão mágica, ela pode ensinar tanto pra gente, né? E a gente acaba não aprendendo tanto que a gente poderia aprender com a natureza, sabe? Então, assim, abra concessões, né? Desapegue um pouco. Olha que interessante, né? As 3 cartas que falaram do tarô do Osho são parzinhos. Ó, aqui a gente tem, né, 2 samurais parecidos, mas não iguais. Aqui a gente tem a carta dos amantes, né, que é um casal. E aqui a gente tem 2 árvores. Então, assim, é um momento muito propício para para essa reconciliação mesmo,
Sabe quando, né, às vezes a gente fica numa situação e a gente fica evitando, ah, não vou lá, porque ela não me ligou no meu aniversário. Ah, ela falou daquele jeito comigo. É hora de perdoar, Câncer, sabe? É hora de passar por cima dessas coisas. E aqui não tá me vindo nenhuma ideia de perdoar, sabia? Tá me vindo uma ideia de tipo, isso não me incomoda. Diminuir o valor das coisas ruins na nossa vida, sabe? Das experiências difíceis. Da gente não ficar com essas memórias tudo. Como é que fala? Essas memórias tóxicas, sabe? É hora, eu acho, da gente, principalmente pros cancerianos aqui, né? De. Vou lá em duas, eu vou tirar, vou pedir mais uma. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Ó, 5 de copas de novo, hein? Ó, 5 de copas, eu puxei esse tarô aqui porque ele fala dos chakras, né? E os chakras, cada um, eles trazem um arcabouço de assuntos pra gente. E essa aqui é o chakra laríngeo. O chakra laríngeo, ela fala muito da postura que a gente escolhe assumir, né? E dentro dessa narrativa aqui que a gente tá conversando, de escolher passar por cima das coisas, né? Escolher ser feliz mais do que escolher ter razão, escolher dar menos importância a situações tóxicas, sabe? Se permitir, né? Escolher viver de forma mais amistosa, mais integral, né? Pegar, apesar de eu ser rosa, eu quero me integrar com o amarelo, né? Eu quero achar esse meio termo aqui pra gente viver junto, sabe? Né? Tem as coisas que são mais respeitando a natureza, né? Respeitando a minha natureza, eu não preciso me integrar e me envolver 100% com você, não. Tem a parte de mim que é mais individual, que é mais do meu jeito, mas eu quero permitir que essa parte que a gente concilia, né, essa parte que a gente se entende, que elas possam viver juntas, sabe? Então, assim, fica bastante atento, tá? Com pessoas que venham te fazer convites, né? Porque esses cavaleiros, eles podem ser... sabe às vezes quando tem um parente que mora em outra cidade? Aí esse parente, eu tô indo aí visitar vocês, né? Só que aí você e o outro que mora na mesma cidade não estão se falando. Aí vem essa pessoa de fora, vamos marcar alguma coisa junto, sabe? E aí acaba que é uma oportunidade de reunir todo mundo, sabe? É uma oportunidade que você tem de conversar com essa outra pessoa, né? De estar junto de novo, de reconhecer de novo, né? De abrir as concessões necessárias e de reconhecer qual é a parte que nos une, né? Isso aqui é um coração bem grande, ó, entendeu? Então são dois que viram um, né? Então Não, na verdade aqui também são duas, que parece também são duas faces aqui na lateral, né? Que olhando assim de frente parece uma face só, mas são duas faces se olhando na lateral. Então assim, qual é a parte de nós que se entende? Então vamos se apegar a essa parte de nós que se entende. Sabe? Então, mais do que um momento de perdão, é um momento de parar de viver só... porque quando todo mundo se dá bem, todo mundo aproveita de tudo, né? A criança que nasceu, todo mundo vê, o bolo de aniversário todo mundo come. E aí, quando você tem algum racha na família, quando tem alguma coisa, né? Alguma situação. E aqui eu tô falando família porque a gente tá falando de câncer, tá? Mas pode ser eventualmente um ambiente de trabalho, né? Ou num ambiente, num ambiente do grupo de estudo, o grupo da igreja, o grupo, sabe? Entenda, né, um pouco de forma macro aqui é o recado, sabe? Então, não fica trabalhando pra afastar, sabe? Usa essa energia do 8 de ouro aqui, ó, pra unir, pra unificar, pra chegar nesse lugar aqui, sabe? Do perdão, do passar por cima, diminuir o valor das coisas ruins e só se integrar novamente com essas coisas boas. Tá bom? Câncer. Muito obrigada por quem ficou comigo até o final. Se ficaram e se gostaram, deixa um curtir. Ótimo mês de setembro para vocês e até o próximo vídeo.